Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Viegas, sou médico neurocirurgião. Meu nome é Jefferson Angoski, sou fisioterapeuta especialista em lesões nervosas periféricas. Hoje a gente vai falar aqui no canal da Plexus sobre uma patologia bem conhecida, que é a síndrome do túnel do carpo. A síndrome do túnel do carpo, também conhecida como neuropatia do mediano do punho, nada mais é do que uma compressão, do nervo nessa região, que é um local em que ele se encontra mais superficializado, em relação às regiões do antebraço, e do braço, e é protegido por uma camada fibrosa denominada retináculo flexor do punho. Dentro desse retináculo também se encontram tendões, encontram-se também vasos, e o que acontece é que esse retináculo, por ser fibroso, com o uso contínuo, com pessoas que acabam fazendo trabalhos repetitivos, movimentos repetitivos das mãos, ou ganham peso assim, de uma certa velocidade. Nas mulheres grávidas também pode acontecer por um acúmulo de gordura, dentro dessa região do túnel do carpo. Há uma compressão, e um espessamento desse retináculo, fazendo uma compressão no nervo, tudo que causa dores, principalmente no período noturno, ou pela manhã também ao acordar, associado também a parestesias, que são aqueles famosos choquinhos, que acabam dando nas mãos, e com o passar do tempo, se for algo muito prolongado, pode levar até um déficit de motor, uma dificuldade com movimentos finos das mãos, dificuldade de sensibilidade, de sentir até a temperatura, ou o tato dos dedos e nas mãos. E vamos hoje conversar aqui a respeito do diagnóstico, do tratamento. Então eu gostaria de falar primeiramente que a síndrome do carpo é dividida em 3 tipos, é classificada em leve, de acordo com a intensidade, leve, moderada e grave, podendo-se até, sendo em alguns casos, colocando como muito grave, ou muito acentuado. E o tratamento da síndrome do carpo ele é basicamente com fisioterapia e com cirurgia, ou os dois, dependendo da sua classificação. Jefferson, qual tipo, qual a classificação da síndrome do carpo que a gente pode usar a fisioterapia como tratamento primário? Fábio, na maioria das vezes a fisioterapia tem se demonstrado muito eficaz, principalmente nos casos compressivos leves. A fisioterapia dispõe de várias técnicas para que a gente consiga trabalhar esse nervo que esteja ali comprimido, como o Dr. Fábio falou. E aliado a tudo isso, a gente tem também a capacidade e a possibilidade de fazer com que esse paciente, através de um fortalecimento de musculatura específica e, claro, associada à terapia manual também, auxilie a regressão desses sintomas que o paciente possa ter nesse meio tempo enquanto ele está com a patologia, que seria aliviar esses sintomas de compressão, aquelas parestesias, aqueles formigamentos principalmente nos 3 primeiros dedos, E nesse ponto, a fisioterapia tem se demonstrado muito eficaz nos casos compressivos leves. Já, porém, como o Dr. Fábio falou anteriormente, a questão das outras classificações, quando a fisioterapia não consegue atuar em casos compressivos leves e a classificação já se dá em moderado ou grave, a gente vai ter a partir daí a atuação cirúrgica. E Dr. Fábio, como que funciona essa atuação cirúrgica nos casos compressivos moderados e graves? Bom, basicamente existem hoje 2 maneiras de se realizar esse procedimento cirúrgico. Um seria pela via convencional, em que fazemos uma incisão na palma da mão, na parte mais proximal, junto ao punho, e guiado por uma magnificação, ou seja, o uso de lupas, que a gente trabalha muito com a parte da microcirurgia. Nós conseguimos pegar, identificar o retináculo espessado e adentrá-lo e abrir utilizando de instrumentos cirúrgicos para que o nervo fique descomprimido ao final. Existe uma nova técnica, na verdade não é tão nova, mas que a gente vem sendo reconhecida cada vez mais,
que é a técnica endoscópica, né, em que, realizando uma incisão de aproximadamente ali 1 centímetro, 1,5 centímetro no punho, nós conseguimos adentrar, né, com um endoscópio, um aparelho específico para isso, e fazemos a abertura desse retináculo de dentro para fora, né, enquanto na via convencional a gente faz de fora para dentro. Aqui a gente visualiza o nervo, né, primeiramente, né, e vai lá na região mais distal, né, onde o ponto final ali do retináculo, na mão, e de distal para proximal fazemos essa abertura de uma maneira muito tranquila, normalmente, sabe, bem rápida. É uma cirurgia aí que dura em torno aí de 10 a 15 minutos, né? Assim, claro, se não houver complicações, que são coisas que são muito difíceis de acontecer. E o paciente já consegue notar, né, essa melhora já logo após o término do procedimento, né, o fim da anestesia. Eu, particularmente, eu gosto de fazer essa cirurgia sob sedação, né, ou anestesia geral. Normalmente eu uso ali com máscara laríngea, que é um pouco semelhante, né, à intubação, pelo fato de que um paciente acordado, por mais que seja feita essa cirurgia, essa anestesia local, acaba tendo um sofrimento maior, sabe? Ele fica notando ali que tá mexendo na mão dele, sabe? Às vezes a anestesia não pega direito, então eu particularmente prefiro, né, fazer isso com sedação associada à anestesia local ou até mesmo a anestesia geral. Tá? As medicações analgésicas, elas ajudam, mas assim, de uma maneira limitada. Tá? Por isso que a gente já conversou, falando direto da fisioterapia e da cirurgia, porque são as medidas mais eficazes que a gente vê hoje na nossa prática, tá, diária. E Jefferson, no pós-operatório desses pacientes, eu sempre encaminho, né, para a reabilitação, que eu vejo que é um complemento necessário e que traz bem mais benefícios na recuperação precoce, né, e retorno ao trabalho. O que a gente pode falar a respeito dessa fisioterapia no pós-operatório? Olha, desde que a gente montou essa equipe específica para atendimento dessas patologias periféricas, a gente tem percebido uma grande evolução quanto a esses pacientes. Especificamente falando agora do carpo em si, a atuação fisioterápica se dá necessariamente no pós-operatório imediato. Como foi feito ou foi realizado somente uma liberação nervosa, não existe no momento descrito que não se possa, já de imediato, que o paciente já consiga deixar de realizar o movimento. Ou seja, o paciente precisa já começar a mexer a mão e começar a se movimentar. Até por sua vez, quanto menos invasiva for a cirurgia, como a gente comentou agora há pouco, a cirurgia endoscópica, em que o endoscópio entra no carpo do paciente e abre de dentro para fora, isso para a fisioterapia é um ganho muito importante no sentido da cicatrização, de evitar fibroses, de fazer com que o paciente já saia evoluindo de uma maneira mais eficaz quanto ao ganho de mobilidade e ao ganho de força nessa musculatura. É muito comum nesses pacientes com lesão da síndrome do túnel do carpo, em que o paciente tem uma perca muito grande na preensão, na hora de segurar os objetos. Automaticamente, com a atuação fisioterapêutica no pós-operatório, o fisioterapeuta vai ter a capacidade de já começar a estimular essa musculatura, claro, dentro dos limites, e ao mesmo tempo fazer com que esse paciente já consiga voltar a realizar as suas atividades o mais rápido possível. Claro, sempre respeitando as recomendações médicas quanto ao pós-cirúrgico, consequentemente. Mas uma atuação nossa, que é diferencial da nossa equipe, é quanto à atuação do fisioterapeuta diretamente no centro cirúrgico. Eu e o Dr. Fábio trabalhamos de maneira conjunta, ou seja, o paciente já sai de lá com recomendações específicas para que ele já consiga, no seu retorno à sua casa, já ter uma boa ideia do que se faz, do que se realizar diretamente depois do pós-operatório. E eu gostaria de aproveitar para dizer para vocês também que é muito importante que tanto o fisioterapeuta quanto o médico trabalhem juntos, em conjunto, para que esse paciente consiga ter uma evolução satisfatória.
Aproveitando, gostaria que o Dr. Fábio falasse também das complicações, Dr. Fábio, que podem acontecer nesses pacientes com síndrome do túnel do carpo, que não é parece uma cirurgia simples, mas que se não for bem realizada, pode ter complicações. Claro, muito bem colocado. Como o Jefferson falou, uma cirurgia, eu já falei aqui também, uma cirurgia que em torno de 10 a 15 minutos, né? E não tem, né, muitas dificuldades técnicas, só que há uma necessidade, né, do cirurgião ser preparado para isso, né? Porque existem estruturas nessa região ali que podem acabar sendo lesadas, né, e que são de suma importância, como, por exemplo, tem as artérias, né, a radial e a lunar, tem o próprio nervo ulnar, que é um nervo também importante, né, para a motricidade da mão, né, que ele está bem próximo ali e pode acabar sendo lesado, e assim também como os ramos distais do nervo mediano, né, que vão para os dedos, né, os ramos digitais, que podem causar perda de sensibilidade, dor, né, refratária, ou seja, que é de difícil tratamento. Então há necessidade de que o cirurgião tenha o pleno conhecimento dessas estruturas, né, que são pequenas, por isso até mais uma vez eu justifico o uso de lupas, né, para magnificação, para você ter uma visualização melhor, né, dessas pequenas estruturas ali ao se fazer a cirurgia, para que não haja problemas, né, porque visto que a doença é tão incômoda para o paciente, que se você fizer uma cirurgia para trazer mais incômodo ainda, né, imagina, olha só o que você está trazendo para esses pacientes, né. E o importante também, né, só pulando já para as complicações aí para a questão de tempo de recuperação, há uma diferença, teoricamente, né, dos estudos mostram que o tratamento endoscópico ele tem um retorno mais rápido, mais precoce, né, às atividades, né, ao trabalho. Em torno de um mês, ali, um mês e meio, teoricamente o paciente já pode retornar às suas atividades, né, de trabalho, laborais, sendo que na via convencional, na via aberta, esse tempo é um pouquinho mais prolongado, em torno de 2 a 3 meses. Claro que esse tempo mais precoce ele vai depender da técnica e do refino, né, do cirurgião, porque se ele não tem um conhecimento, uma prática, né, com a técnica endoscópica, é melhor que ele faça a convencional, por mais que isso traga um retorno um pouquinho mais demorado ao paciente, porque as complicações na técnica endoscópica elas são comprovadamente maiores se o cirurgião não tem experiência com a técnica. E em relação à cicatrização, quero perguntar aqui para o Jefferson, a fisioterapia tem uma atuação assim que possa beneficiar a cicatrização? Dr. Fábio, desde o primeiro momento em que o paciente vai realizar uma cirurgia, a preocupação do fisioterapeuta inicial é com a cicatrização. Quando a gente falou anteriormente quanto aos tipos de abordagem que pode acontecer, quando a gente tem a abordagem aberta em que é feita uma cirurgia nessa região, o paciente vai ter um pouco mais de dificuldade para conseguir ganhar um pouco mais de mobilidade de punho. Por outro lado, quando o paciente realiza uma abordagem endoscópica em que se realizam apenas 2 a 3 pontos nessa região e o corte vem de dentro para fora, para o quadro fisioterapêutico de evolução é muito mais fácil, porque a gente tendo uma cicatrização menor, a evolução, teoricamente, ela vai ser mais rápida, de acordo com cada paciente, logicamente. Mas a fisioterapia se preocupa muito com a cicatrização. Por isso que se faz tão importante que a gente acompanhe todos os dias o pós-operatório desse paciente, orientando quanto ao uso de crioterapia, quanto ao uso de alguns tipos específicos de bandagens que a gente pode estar utilizando também no pós-operatório. Então, isso é uma das coisas que a gente leva muito em consideração na hora de tratar um paciente com uma lesão no túnel do carpo. Bom, pessoal, então acho que o que a gente tinha para falar sobre a síndrome do túnel do carpo, a gente conseguiu abordar de maneira bem sucinta para vocês. E gostaria de convidar vocês para curtir o nosso canal, continuar compartilhando para que a gente consiga atingir o máximo de pessoas possíveis e assim ajudar ainda mais as pessoas. E gostaria de fazer alguma consideração final, Dr. Fábio? Também acho que foi um papo bacana aqui, né? A gente conversou, né, sobre os tratamentos aí do qual a nossa equipe é familiarizada e que são realmente recomendados aí por, né, todos os trabalhos, né,
e recentes aí que a gente tem visto. E realmente queria reforçar, né, o convite aí para a gente acompanhar, né, a gente aí no canal. A gente vai estar procurando sempre estar colocando vídeos aí de interesse geral para levar o conhecimento, né, a todos aí a respeito das doenças que acometem os nervos periféricos, o plexo braquial, e vem muito mais coisa boa por aí. Obrigado, Um abraço pessoal. a todos.